Oi, oi, tudo bom com você? Bom, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a arte contemporânea. Na verdade, a proposta do vídeo de hoje é que a gente faça um pequeno panorama do que estava acontecendo no mundo, para que no vídeo seguinte a gente possa entrar no terreno da arte contemporânea com mais consistência. Eu tenho várias possibilidades de entrar no discurso da arte contemporânea. A gente poderia, por exemplo, começar desde as vanguardas europeias e daí traçar toda uma historiografia para chegar nesse momento. Mas como eu tô gravando esses vídeos para os meus alunos que estão em quarentena e quando nós estávamos tendo aulas presenciais, a gente já falou horrores sobre as vanguardas, eu não vou fazer essa entrada então. Mas se você tem interesse em estudar um pouquinho sobre vanguarda, eu recomendo que você visite o canal da Vivi Eu Vi, porque é um canal super completo a respeito de arte, é o melhor canal de arte que o YouTube tem, na minha opinião, claro. E que ela tem vários vídeos sobre vanguardas europeias. Então o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, ele vai ser bem mais contextual, pra gente entender o que estava acontecendo no mundo ali na metade do século XX, que eu acho que é um momento importante pra gente focar para começar a conversar sobre arte contemporânea. Outra coisa importante que a gente precisa se questionar também é o próprio termo contemporâneo, mas para esse termo a gente também está preparando um vídeo bacaninha só para discutir sobre o contemporâneo, beleza? Em metade do século XX, então, década de 50, década de 60, a gente está ali tipo pós-guerra, a gente está ali terminando Guerra Fria também, então o mundo tá tipo assim, estremecido. Todo modo de vida, todo modo de acreditar as coisas, todo modo de constituir a sociedade está em xeque, porque esse modo que era vigente até então, tipo, olha só o que ele fez, né? Mortes, destruições, perdas. Então vários movimentos começam a acontecer para questionar e para propor um novo modo de entender o mundo e viver esse mundo e produzir esse mundo e de se produzir também. Então ali na década de 50, 60, a gente vai ter um movimento de contracultura muito grande, um movimento que reivindique um modo de vida que seja ético e que leve em conta de fato as vidas, né? Pra gente pensar o que é uma vida e quais vidas importam. E aí, só fazendo um parênteses, muito nada a ver com conteúdo, mas eu acho que talvez seja uma discussão interessante pra gente ter em algum momento. Eu recomendo muito a leitura desse livro da Judith Butler, chamado Quadros de Guerra, Quando a vida é passível de luto. Acho muito importante. Aqui nesse livro a Judith vai discutir muito sobre o que é uma vida, o que se entende por uma vida, o que é o luto, qual vida é passível de luto. É maravilhoso, tem PDF na internet, tá? Pois bem, então a gente tá com essa realidade das pessoas querendo propor um novo modo de vida, porque esse mundo que estava vigente até então, ele ruiu, ele acabou, ele caiu por terra. E aí, dentre esses movimentos, a gente tem então a ascensão do discurso feminista, a gente tem o movimento negro se articulando, a gente tem o movimento pelas causas LGBT, QI+, também se articulando. Se a gente pensa nos Estados Unidos, a gente tem a contracultura muito forte, batendo de frente com aquele sonho de vida americano, não é mesmo? Então a gente tem, por exemplo, o Woodstock acontecendo nessa época, a gente tem figuras como a Janis Joplin. No campo das ciências, a gente está tendo vários experimentos com psicotrópicos, a gente está tendo vários experimentos que hoje são conhecidos como drogas, mas que naquela época surgem como experimentos de remédios. Então LSD, bala, todas essas coisas estão surgindo aí nesse decorrer do século XX também. Então o que a gente tem socialmente é um mundo ruindo, mas que quer permanecer, e um mundo emergindo que quer, jogar esse mundo fora. Então a gente tem todo esse discurso e toda essa tentativa de tentar produzir um modo de vida que seja minimamente mais ético, que seja minimamente mais respeitável e mais inclusivo. Se a gente pensa no Brasil, o Brasil tá um pouco delicado, porque na década de 60 a gente entra, né, na ditadura. Né? Então as coisas ficam um pouco mais complicadas. Esse mundo que estava ruindo, ele ganha uma força muito maior aqui. Mas a gente tem, por exemplo, o tropicalismo acontecendo nessa época, a gente tem Augusto Boal nessa época também. Então, nessa perspectiva, o que a gente vai chamar de arte contemporânea é uma arte que começa a surgir e começa a se indagar e começa a se formar, a se forjar em um lugar muito tensional. O mundo está tensional.
Isso sem falar também nos avanços tecnológicos e na própria ideia de tecnologia que tá, tipo, bombando tudo. Então as coisas estão acontecendo com uma velocidade muito mais rápida, os discursos estão se confrontando e a gente está tentando encontrar um novo modo de viver e um novo modo de responder a todas essas demandas que esses pós-guerras e todas as suas consequências trouxeram. Nesse sentido, a arte contemporânea se funda em um momento muito crucial para a humanidade, que é o momento de questionar o que a gente vai fazer agora. E assim, a arte contemporânea vai ser uma arte totalmente tensional, uma arte híbrida, uma arte interseccionalizada com outras áreas, uma arte que vai estar muito preocupada no papel do corpo na produção artística, uma arte que vai estar interessada numa produção, muitas vezes dependendo de qual vertente a gente olha para a arte contemporânea, mas de uma discussão super ética, estética e política. E aqui a gente precisa pensar sobre essa tríade que é fundamental para a arte contemporânea, uma arte ética, estética e política. Então a arte contemporânea, também muito já influenciada pelas vanguardas europeias, vai ser uma arte que vai estar discutindo o que a gente está fazendo no mundo, de certo modo. O que a gente está produzindo no mundo, como a gente está produzindo, como a gente está lendo o mundo. A arte agora como um modo de viver esse mundo, né? A estética e vida caminhando lado a lado para tentar dar conta de todos esses tensionamentos que estão surgindo na segunda metade do século XX. E aí, nesse sentido, a gente precisa agradecer bastante ao movimento feminista e ao movimento negro, porque vão ser dois movimentos muito importantes para a consolidação da arte contemporânea e algumas de suas linguagens, como, por exemplo, a performance. Então, retomando um pouquinho, eu acho que esse vídeo ficou um pouco confuso demais, mas é sobre isso. A arte contemporânea, ela é sobre confusões, ela é sobre não saberes, ela é sobre desconstruções, né? Talvez esteja aí mais uma palavra sobre a segunda metade do século XX. É o momento das desconstruções. A gente pensa na filosofia, por exemplo, o pós-estruturalismo, né? A gente pensa no maio de 68, também muito importante para esse movimento. E aí, pegando no gancho já pra gente fazer a nossa pequena revisãozinha, a gente tá pensando no momento mundial, ocidental principalmente, em que um mundo tá ruindo para outro mundo poder surgir. E é um mundo novo que está reivindicando uma ética maior, está questionando muitos lugares de poder, os lugares hegemônicos, está questionando muito o poder dos corpos socialmente, o que podem os corpos e quais corpos podem. São movimentos que estão questionando muito o modo de se viver e quais vidas importam, o que é uma vida. É um momento em que a tecnologia está avançando rapidamente, e aí é nesse momento que a arte então também vai se voltar para isso. Vai ser uma arte totalmente híbrida, vai ser uma arte muito preocupada no corpo, com o corpo e para o corpo, na maioria das vezes. Vai ser uma arte que vai ter a desconstrução como motor, e a gente vai ver de um hibridismo tremendo. Vai ser uma arte que vai sair de um lugar de uma representação para uma performatividade. Vai ser uma arte, por fim, muito interessada em produzir um modo de vida. A arte não é mais só um objeto de arte, não é mais só algo exterior ao sujeito, mas é um modo de viver que engendra tanto produção quanto sujeito. Bom, e é um pouquinho sobre isso. Nos próximos vídeos a gente vai desbravar melhor a arte contemporânea a partir de algumas de suas linguagens, tá bom? Eu recomendo fortemente que vocês assistam uma série de vídeos do canal A Vivi Ouvir, chamado Arte e Feminismo, porque, como eu disse anteriormente, movimento feminista e movimento negro vão ser importantíssimos para a arte contemporânea. E bem, é isso. Qualquer questão, qualquer dúvida, tem comentário, tem e-mail liberado aí para vocês. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo.